O zumbido constante da máquina de costura Singer era a trilha sonora da vida de Lucas. Era o som de casa, o som do amor, o som do sacrifício silencioso de sua mãe. Aos 21 anos, Lucas conhecia o ritmo daquela máquina como conhecia a própria respiração. Ele entrava no pequeno apartamento depois de um dia duplo, 8 horas dobrando jeans e camisetas na loja do shopping, seguidas por 4 horas de aulas de gastronomia, e o som familiar o envolvia como um abraço. Naquela noite, o cheiro de alho dourando no azeite se misturava ao cheiro de tecido novo, que sempre pairava no ar da sala. Dona Lúcia, com os óculos na ponta do nariz e uma concentração de cirurgiã, guiava um pedaço de cetim brilhante sob a agulha dançante. Fios coloridos e retalhos de pano formavam pequenas montanhas ao redor de sua cadeira, um mapa de seu trabalho árduo. "Chegou meu filho", ela disse, sem tirar os olhos do trabalho, mas um sorriso suave suavizou seus lábios. "Cheguei, mãe, e trouxe um inimigo comigo." Lucas jogou a mochila pesada no sofá, que gemeu em protesto. A colcha colorida que o cobria escorregou um pouco, revelando o tecido gasto por baixo. Dona Lúcia finalmente parou, erguendo o olhar. Seus olhos, cansados, mas cheios de uma luz carinhosa, examinaram o filho. "Um inimigo? O que você aprontou dessa vez?" "O nome dele é Boleto do Cartão. Vence amanhã e está com uma cara péssima para mim." Lucas forçou um sorriso, mas não conseguiu esconder a linha de preocupação em sua testa. Ela suspirou, um som tão familiar quanto o da máquina de costura. "A gente dá um jeito, Lucas. Sempre damos." Ela se levantou, as juntas estalando um pouco, e foi até ele, afagando seu cabelo suado. "Vá tomar um banho. O jantar está quase pronto. Fiz aquela carne moída com batata que você gosta." Enquanto a água quente do chuveiro escorria por suas costas, Lucas fechava os olhos e deixava o cansaço do dia se dissolver. A vida era uma corda bamba financeira. O salário da loja mal cobria sua parte nas despesas e os custos da faculdade. A aposentadoria de sua mãe e o dinheiro que ela ganhava com as costuras pagavam o aluguel e as contas principais, mas era sempre no limite. O fim do mês era um quebra-cabeça, onde as peças eram as contas e a solução, muitas vezes, envolvia algum tipo de milagre. Às vezes, o milagre vinha na forma de um vestido de noiva de última hora que uma cliente pedia. Outras vezes, vinha dos potes de geleia de goiabada que Dona Lúcia fazia com uma receita de sua avó e que Lucas vendia para os colegas da faculdade. Eles não passavam fome, não lhes faltava um teto, mas a sensação de segurança era um luxo que não podiam pagar. A tranquilidade era um visitante raro, que nunca ficava por muito tempo. Sentados à pequena mesa da cozinha, o prato fumegante entre eles, a conversa fluía fácil. Lucas falava sobre a nova técnica de sous vide que aprendeu, seus olhos brilhando de paixão. Ele gesticulava com o garfo, descrevendo como a carne poderia ficar perfeitamente macia, a textura inigualável. Era nesses momentos que ele se transformava. O vendedor cansado dava lugar ao chefe sonhador. "Um dia, mãe, no nosso restaurante, teremos um prato especial de filé mignon feito no sous vide. As pessoas vão fazer fila na porta." "Nosso restaurante?" ela perguntou, um brilho de orgulho no seu olhar. "Claro, vai se chamar Cantinho da Lúcia, e a senhora não vai mais precisar costurar até de madrugada. Vai ficar sentada no caixa, só sorrindo e recebendo os elogios da comida do seu filho." Dona Lúcia riu, um som cristalino que enchia a pequena cozinha. "Você e seus sonhos, meu filho, mas é um sonho bonito." O sonho era o combustível de Lucas. Não era apenas sobre gastronomia ou sucesso, era sobre retribuir. Era sobre dar àquela mulher que era o seu pilar, seu porto seguro, a paz que ela tanto merecia. Desde que seu pai se fora, vítima de um infarto fulminante quando ele tinha apenas 5 anos, Lucas sentia um peso em seus ombros jovens. Não um peso ruim, mas uma responsabilidade. Ele era o homem da casa, e sua missão era ver sua mãe feliz e tranquila. Cada peça de roupa que ele dobrava, cada batata que ele descascava na aula, era um tijolo na construção desse sonho. Depois do jantar, enquanto Dona Lúcia lavava a louça, Lucas pegou o envelope com o salário que recebera naquele dia. Ele o colocou sobre a mesa. "Mãe, isso é para ajudar com o cartão e o aluguel."
Ela secou as mãos no pano de prato e olhou para o dinheiro, depois para o filho. Lucas, você precisa guardar um pouco para você, para suas coisas. Minhas coisas podem esperar. A gente é um time, lembra? O time LL. Ele disse, usando a brincadeira que tinham desde que ele era criança, Lúcia e Lucas. Ela o abraçou com força, e Lucas sentiu o cheiro dela, uma mistura de sabão de coco e daquele perfume suave de lavanda que ela usava. Naquele abraço estava toda a força do mundo. No fim de semana, o plano para complementar a renda entrou em ação. Dona Lúcia acordou cedo para fazer seus famosos pães de mel, enquanto Lucas preparava o recheio de doce de leite. A cozinha se tornou o centro de operações deles. A sintonia era perfeita. Ela preparava a massa com a experiência de anos, e ele, com sua técnica de confeiteiro em formação, cuidava dos detalhes, do ponto exato do recheio. Acho que essa fornada ficou ainda melhor, mãe, disse ele roubando um pedaço ainda quente. É o seu toque de chefe, ela brincou. Eles embalaram os pães de mel em saquinhos transparentes, amarrados com fitas coloridas que sobraram de algum trabalho de costura. Era um produto simples, mas feito com amor. Um amor que, eles esperavam, se traduziria em alguns reais a mais para fechar o mês. Naquela noite de domingo, com as contas pagas e uma pequena sobra guardada na gaveta, eles se sentaram para assistir a um filme antigo na televisão. Dona Lúcia recostou a cabeça no ombro de Lucas, o cansaço da semana evidente em seu rosto. Lucas passou o braço ao redor dela, sentindo o calor e a segurança daquele momento. O mundo lá fora, com seus boletos e suas incertezas, parecia distante. Ali, naquele sofá gasto, com o som da TV preenchendo o silêncio, eles eram apenas mãe e filho. Eram felizes. Eram invencíveis. Lucas não podia imaginar uma vida diferente, uma vida sem ela ao seu lado, saudável e forte. Era uma imagem tão sólida em sua mente que a possibilidade de qualquer rachadura parecia impensável, uma fantasia de um universo paralelo e cruel que jamais ousaria tocar a porta deles. O bip monótono do leitor de código de barras era o som que ditava as tardes de Lucas no trabalho. Bip, dobra, coloca na sacola. Bip, dobra, sorriso para o cliente. Era um ritmo automático, uma dança ensaiada que lhe permitia deixar a mente vagar para lugares mais interessantes. O ponto perfeito de um caramelo, a acidez ideal para um ceviche, o sorriso de sua mãe. Ele estava no meio do raciocínio sobre uma nova emulsão para uma maionese de alho quando o celular vibrou no bolso. Um número desconhecido. Ele ignorou. Provavelmente telemarketing. Vibrou de novo e de novo. Uma pontada de incômodo cutucou. Sua mãe tinha seu número, a faculdade também. Ninguém mais tinha motivos para insistir tanto. Com o pedido de desculpas à cliente, ele atendeu. Alô? É Lucas. É a Cida, sua vizinha do 204. A voz da mulher estava ofegante, tingida por um pânico mal disfarçado. O coração de Lucas deu um tropeço. Dona Cida, aconteceu alguma coisa? É a minha mãe? Meu filho, tente ficar calmo. Eu fui levar um pedaço de bolo para Lúcia e a encontrei caída no chão da sala. Ela estava acordada, mas muito fraca. Eu chamei a ambulância. Estamos no hospital municipal. Ela pediu para te ligar. Cada palavra era um martelo batendo contra o peito de Lucas. O mundo ao seu redor se desfez. A loja, as roupas coloridas, o som do shopping, tudo se dissolveu em um zumbido branco e distante. Caída no chão, hospital. As palavras ecoavam em sua cabeça, abrindo um buraco gelado no seu estômago. Eu já estou indo. Ele gaguejou, a garganta seca. Ele nem se lembra direito como falou com o seu gerente. As palavras devem ter saído, porque o homem assentiu com um olhar preocupado. Ele largou o avental da loja no balcão e correu. Correu como se sua vida dependesse disso, desviando de carrinhos de bebê e adolescentes distraídos, o som dos seus próprios passos abafado pelo pulsar frenético de seu sangue nos ouvidos. O táxi que ele pegou pareceu se arrastar, cada sinal vermelho uma tortura, cada carro lento na sua frente um inimigo pessoal. Ele olhava pela janela, mas não via a cidade. Via apenas a imagem de sua mãe no chão, frágil, uma imagem que sua mente conjurava com uma crueldade torturante, e a lembrança de seu pai, súbita, avassaladora. Aquele dia, a sirene
E o silêncio que veio depois. Não, não de novo. No hospital, o cheiro de antisséptico invadiu suas narinas. Um cheiro que ele sempre associaria ao medo. O balcão da recepção parecia a fronteira para um país desconhecido e hostil. Lúcia Almeida dos Santos. Ele disse à recepcionista, a voz mais trêmula do que gostaria. Ela deu entrada agora há pouco. A mulher digitou sem pressa, o som das teclas um contraste irritante com a urgência que o consumia. Quarto 302, corredor B. Mas precisa falar com o Dr. Mário antes. Ele está na sala de espera, no fim do corredor. A sala de espera era um purgatório de ansiedade. Um homem chorava baixo no canto, uma jovem roía as unhas furiosamente. Lucas encontrou um médico, um homem de meia idade com o rosto cansado e ombros curvados pelo peso de notícias que ele não queria dar. Dr. Mário, eu sou o Lucas, filho da Lúcia. O médico apertou sua mão. O aperto foi firme, mas seu olhar era fugidio. Lucas, sente-se, por favor. Sua mãe teve um desmaio, uma síncope. A pressão estava muito baixa. Ela está desidratada e bastante fraca. Já a medicamos e ela está se sentindo um pouco melhor. As palavras eram clínicas, tranquilizadoras, mas algo estava errado. A forma como o médico pausava, a maneira como ele olhava para um ponto qualquer acima do ombro de Lucas. Mas o que causou isso? Ela estava bem ontem à noite. Lucas pressionou, o nó em sua garganta se apertando. Bem, a fraqueza pode ter muitas causas. Anemia e estresse. Precisaremos fazer uma bateria de exames para ter um diagnóstico preciso. O médico ajustou os óculos. Por enquanto, o importante é que ela está estável. Lucas o encarou, tentando decifrar o que não estava sendo dito. Doutor, seja sincero comigo. É grave. O médico hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para que todo o ar saísse dos pulmões de Lucas. Ainda é cedo para dizer. Vá vê-la. Ela está perguntando por você. Estar com a família ajuda. Ele deu um tapinha no ombro de Lucas e se afastou, deixando um rastro de perguntas sem resposta e um medo que agora tinha contornos mais nítidos. O quarto 302 era pequeno e bege. E lá estava ela. A mulher que era seu pilar, sua fortaleza, parecia diminuída pela cama de hospital e pela camisola azul pálida. Um acesso intravenoso estava preso em sua mão, gotejando um líquido transparente que parecia insuficiente para devolver a cor ao seu rosto. Ela virou a cabeça quando ele entrou, e um sorriso tentou se formar em seus lábios, mas era um sorriso fraco, que não alcançava os olhos. Meu filho, ela sussurrou, a voz rouca. Ele se aproximou e segurou a outra mão dela. Estava fria. Ele a beijou. Mãe, que susto você me deu! Foi só uma tontura boba, exagero da Cida. Já tô melhor, ela disse, tentando se ajeitar na cama. A mentira era tão óbvia, tão frágil, que partiu o coração de Lucas. Ele puxou uma cadeira para perto da cama. Não, mãe, não tá tudo bem. Eu falei com um médico. Eu vi o jeito dele. E eu tô vendo você. Por favor, me fala a verdade. O que tá acontecendo? Dona Lúcia desviou o olhar, fixando-o na bolsa de soro como se fosse a coisa mais interessante do mundo. É só cansaço, Lucas. Tenho trabalhado muito. Mãe, olha para mim. A voz dele saiu firme, carregada de uma dor que ele não conseguia mais esconder. Nós somos um time, lembra? Sem segredos. O que você está me escondendo? Foi a palavra time que a quebrou. Uma lágrima solitária escapou e desceu por sua bochecha pálida. Depois outra. E outra. Seu queixo tremeu e a fortaleza que era Dona Lúcia desmoronou diante dos olhos de seu filho. Me desculpa, meu filho. Me desculpa. Ela soluçou, cobrindo o rosto com a mão livre. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele segurou a mão dela com mais força. Me desculpa por quê? Me conta, por favor. Com a voz entrecortada pelos soluços, a verdade veio, dolorosa e cortante. Faz um tempo já, mais de um ano, eu acho. Às vezes quando eu ia ao banheiro, sangrava um pouco. Lucas o ouvia, paralisado. Um ano. No começo era pouco, eu achei que não era nada, mas foi piorando. Nos últimos meses, tem sido quase todo dia. E eu tenho me sentindo tão cansada, filho. Tão cansada.
Um zumbido alto preencheu os ouvidos de Lucas. 1 ano. Ela escondeu isso dele por 1 ano inteiro. A imagem dela rindo na cozinha, costurando na sala, fazendo pães de mel. Todas essas memórias agora estavam manchadas por essa revelação. Ela estava sofrendo em silêncio, bem ao lado dele. 1 ano? Ele conseguiu dizer, a voz um fio. Mãe, por que você não me falou nada? Por quê? Ela finalmente olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados, cheios de um amor que era quase doloroso de se ver. Porque eu via você, meu filho, chegando exausto da loja, indo direto para a faculdade, trazendo seu salário para pagar as contas. Como eu podia chegar para você e colocar mais esse peso nas suas costas? Uma consulta, um exame, tudo é tão caro. A gente mal consegue fechar o mês. Eu não podia estragar o seu sonho. Eu não queria ser um fardo. O choque de Lucas deu lugar a uma onda de dor tão intensa que o deixou sem ar. Não era a raiva dela, era uma dor pela situação, pelo sacrifício dela, pela própria incapacidade de ter percebido. Ele, que se orgulhava de cuidar dela, tinha sido cego. As lágrimas que ele segurava vieram com força. Ele deitou a cabeça na beirada da cama, ao lado da mão dela, e chorou. Chorou pelo tempo perdido, pelo medo que ela sentiu sozinha, pela mentira que nasceu do mais puro amor. Dona Lúcia, vendo o desespero do filho, pareceu encontrar uma nova força. As lágrimas dela pararam. Com a mão trêmula, ela afagou os cabelos dele. Xi, vai ficar tudo bem, meu amor. Agora você sabe, e nós vamos enfrentar isso juntos, como um time. O time LL. Lembra? Ele ergueu o rosto, os olhos ardendo. Juntos, mãe. Daqui para frente, juntos. Sem mais segredos. Ela assentiu e, pela primeira vez naquela tarde, seu sorriso pareceu um pouco mais verdadeiro. Uma pequena luz de esperança na escuridão que acabara de desabar sobre eles. As 2 semanas seguintes foram um borrão de tempo suspenso, um limbo agonizante. A vida continuava, mas não de verdade. No trabalho, Lucas empilhava as mesmas camisetas, mas suas mãos pareciam pertencer a outra pessoa. Na faculdade, os professores falavam sobre massas e molhos, mas as palavras se desfaziam antes de chegar ao seu cérebro. Todo o seu ser estava sintonizado em uma única frequência: a espera. Cada vez que o telefone tocava, o estômago se contraía em um nó de pânico e esperança. Em casa, o silêncio era o novo morador. A máquina de costura de Dona Lúcia, antes a trilha sonora constante de seus dias, agora estava quieta, coberta por um pano branco para protegê-la da poeira. Era um silêncio pesado, acusador. Dona Lúcia passava a maior parte do tempo no sofá, assistindo à televisão sem realmente ver, um livro aberto no colo, na mesma página por horas. Ela dizia que estava bem, que estava apenas descansando, mas Lucas via a verdade nos olhos dela. Via o medo que ela tentava bravamente esconder atrás de sorrisos cansados. Ele cozinhava para ela sopas nutritivas e caldos que, segundo ele, curavam a alma. Era a única coisa que podia fazer, a única forma de sentir que tinha algum controle. Mãe, prova esse caldo de mandioquinha. Coloquei um pouco de gengibre, é bom para tudo. Ele dizia, estendendo a tigela. Ela provava, elogiava, mas comia pouco. O apetite dela havia desaparecido junto com a paz deles. Eles quase não falavam sobre o que estava por vir. O "e se" era um abismo tão aterrorizante que ambos caminhavam cautelosamente ao redor de suas bordas com medo de cair. Finalmente o dia chegou, o dia do resultado. A caminhada à volta ao hospital municipal foi completamente diferente da primeira vez. A urgência desesperada havia sido substituída por um pavor frio e lento. Cada passo no corredor branco e estéril parecia mais pesado que o anterior. Lucas segurava a mão de sua mãe e a sentia fria e úmida, apesar do calor da tarde. A sala do Dr. Mário parecia menor, mais sufocante. Dessa vez o médico não desviou o olhar. Ele os encarou com uma compaixão sombria que fez o coração de Lucas parar. Ele já sabia a resposta antes mesmo de uma única palavra ser dita. Dr. Mário limpou a garganta. Dona Lúcia, Lucas, o resultado da biópsia chegou. Ele fez uma pausa, pegando a ficha sobre a mesa. O exame confirmou a presença de células malignas. É um câncer na bexiga. A palavra câncer. Ela caiu no silêncio da sala como uma pedra, quebrando tudo.
Lucas sentiu o ar se arrancado de seus pulmões. Ele olhou para sua mãe. Dona Lúcia não vacilou. Seus ombros permaneceram retos, seu queixo erguido. Ela apenas assentiu lentamente, como se estivesse recebendo a notícia de uma chuva forte que se aproximava. Seu olhar não estava no médico, estava fixo em Lucas. O estágio é avançado, continuou o médico, a voz baixa e grave. Isso explica a fraqueza e o sangramento contínuo. Precisaremos agir rápido. O tratamento mais indicado é uma cirurgia para retirada completa da bexiga, seguida por sessões de quimioterapia para garantir que eliminamos qualquer célula que possa ter se espalhado. Cirurgia. Quimioterapia. As palavras eram um ataque, uma saraivada de golpes contra o mundo que Lucas conhecia. Ele não conseguia respirar. Uma lágrima quente escorreu por seu rosto, depois outra. Ele tentou lutar contra elas, ser forte para ela, mas a represa se rompeu. Ele baixou a cabeça e os soluços vieram incontroláveis, vergonhosos. Foi a mão de sua mãe em seu joelho que o ancorou. "Meu filho", ela disse, a voz incrivelmente firme, "olhe para mim." Ele ergueu o rosto devastado. Ela não estava chorando. Seus olhos estavam cheios de dor, sim, mas também de uma determinação feroz. "Nós vamos passar por isso. O doutor disse que tem tratamento, não disse? Então é isso que vamos fazer. Nós vamos lutar." Ela falava com ele, mas também com o câncer, com o destino. Era uma declaração de guerra. A volta para casa foi em um silêncio profundo, quebrado apenas pelos soluços residuais de Lucas. O apartamento parecia um cenário estranho. Tudo estava no mesmo lugar, mas nada era como antes. Aquele diagnóstico era uma lente que distorcia a realidade, transformando objetos familiares em lembretes da vida que eles haviam perdido para sempre. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. A cirurgia foi um sucesso, segundo os médicos. Mas para Lucas, foi o dia mais longo de sua vida. Passado em uma cadeira de plástico desconfortável no corredor do hospital, rezando para todas as entidades que conhecia. Quando finalmente pôde vê-la na recuperação, pálida e cheia de tubos, ele soube que a parte mais difícil estava apenas começando. A rotina deles foi virada de cabeça para baixo. Dona Lúcia, a mulher independente e incansável, agora precisava de ajuda para as tarefas mais básicas. A cirurgia deixou sequelas permanentes, uma nova realidade física à qual ela precisava se adaptar, uma ferida não apenas no corpo, mas na alma. Ela conseguiu a aposentadoria por invalidez, um alívio financeiro, mas um golpe brutal em sua identidade. Ela não era mais a costureira Lúcia, era uma paciente, uma aposentada. Então a quimioterapia começou, e com ela, o verdadeiro inferno. O veneno que deveria curá-la a destruía por dentro. A náusea era constante, a fraqueza era tão profunda que alguns dias ela não conseguia sair da cama. Seu cabelo, antes castanho e espesso, começou a cair em tufos, espalhando-se pelo travesseiro como uma lembrança cruel de sua batalha. Lucas raspou a própria cabeça em solidariedade, um ato que a fez chorar e sorrir ao mesmo tempo. Ele tentou manter o emprego. Precisava do dinheiro, mas era impossível. "Lucas, seu celular de novo", dizia seu gerente, a simpatia inicial já se transformando em impaciência. Era uma vizinha, ou a própria Dona Lúcia com a voz fraca. "Filho, não estou bem. Você pode vir?" Ele saía correndo, o coração na boca. Chegava em casa para encontrá-la vomitando no banheiro ou tremendo de febre na cama. Ele a limpava, a medicava, acalmava e depois voltava para o trabalho, sentindo os olhares de reprovação dos colegas. A situação se tornou insustentável. Um dia, seu gerente o chamou no escritório. "Lucas, eu gosto de você, garoto, mas isso não está funcionando. Você precisa estar aqui de corpo e alma." Ele olhou para as suas próprias mãos, calejadas de dobrar roupas. Ele ergueu o olhar e havia apenas uma resignação cansada. "Eu sei, Ricardo. Eu sinto muito. Eu preciso sair. Minha mãe precisa de mim. Somos só nós dois." Naquele dia, ele voltou para casa mais cedo, não porque sua mãe havia ligado.
Ele entrou no apartamento, agora com o cheiro permanente de medicamentos, e a encontrou dormindo, exausta pela sessão de químio da manhã. Ele se sentou no sofá e olhou para o canto da sala. A máquina de costura coberta de poeira. Ao lado, em uma pequena prateleira, seus livros de gastronomia que ele não abria há meses. Seu sonho, o cantinho da Lúcia, parecia uma piada cruel. Uma memória de uma outra vida, de um outro rapaz que acreditava que o trabalho duro e o amor podiam conquistar o mundo. Agora, ele sabia que havia inimigos que o trabalho duro não podia vencer. Ele era um cuidador em tempo integral, desempregado, com um futuro tão incerto e assustador quanto a doença que se instalara em sua casa e em sua vida. A guerra havia começado e ele já sentia que estava perdendo. A aposentadoria de Dona Lúcia era uma quantia modesta, calculada para uma vida simples, não para uma guerra contra o câncer. Sem o salário de Lucas, o dinheiro que antes era contado agora era dissecado. Cada real tinha um destino antes mesmo de chegar. A maior parte ia para os remédios que o plano de saúde não cobria, para os suplementos alimentares que o médico receitara para combater a fraqueza de Dona Lúcia, para o transporte até o hospital. O que sobrava era um fiapo de esperança que mal cobria o aluguel e a luz. A vida de Lucas se tornou um exercício de cortes. O primeiro a ir foi à academia, seu único refúgio, o único lugar onde ele podia socar um saco de pancadas e fingir que estava batendo na doença que consumia sua mãe. Depois, o mais doloroso: trancar a matrícula na faculdade. O ato de assinar aquele papel foi como assinar seu próprio atestado de óbito. O sonho do cantinho da Lúcia se tornou uma memória distante, um fantasma que o assombrava nos longos silêncios da madrugada. O corte mais profundo, no entanto, era feito no próprio prato. A comida era sagrada, era o combustível para a luta de sua mãe. Ele se tornou um mestre da ilusão. Preparava para ela pratos coloridos e nutritivos, um filé de frango grelhado, brócolis no vapor, puré de abóbora. Para si, servia um monte de arroz no prato e, quando ela perguntava, a mentira estava sempre na ponta da língua. "Já comi, mãe. Fiz um sanduíche mais cedo enquanto a senhora dormia. Estou sem fome." Dona Lúcia o olhava com seus olhos alora grandes e fundos, um olhar que continha uma sabedoria triste. Ela sabia que ele mentia, e o fato de ela saber e não poder fazer nada era uma faca que se cravava no coração dos dois. As contas começaram a se acumular na mesinha de centro. Uma pilha de vergonha em envelopes coloridos, avisos de vencimento em vermelho sangue. A comida na geladeira foi diminuindo, até que restaram apenas alguns ovos, um pouco de arroz e o essencial para o caldo de sua mãe. O desespero era uma presença física no apartamento, um frio que nenhum cobertor conseguia aquecer. Lucas rezava, não em uma igreja, mas no silêncio do quarto, enquanto via o peito de sua mãe subir e descer em uma respiração frágil. Ele pedia um milagre, um sinal, uma saída. Ele olhava para o rosto dela, tão magro agora, e sentia uma fúria impotente. Ela estava lutando com todas as forças, e ele não conseguia lhe oferecer nem mesmo a garantia de uma boa refeição. Numa tarde, enquanto o aviso de corte de energia jazia sobre a mesa, uma ideia brotou do fundo de seu desespero. Lembrou-se dos vendedores nos sinais de trânsito, pessoas que, como ele, lutavam por sua sobrevivência diária. Ele era um cozinheiro, um bom cozinheiro. Era a única arma que lhe restara. Com o último dinheiro que encontrou no fundo de uma gaveta, ele foi ao mercado. Comprou leite condensado, chocolate em pó de boa qualidade, manteiga e forminhas. Ele não faria qualquer brigadeiro. Faria o melhor brigadeiro da cidade. Usaria a técnica que aprendeu na faculdade para dar o ponto perfeito, o brilho exato. Cada brigadeiro seria uma pequena obra de arte, uma esfera de esperança. A cozinha que andava triste e funcional voltou a ter vida. O cheiro de chocolate cozinhando lentamente preencheu o apartamento, um aroma doce de tempos mais felizes. Dona Lúcia, atraída pelo cheiro, apareceu na porta, um sorriso genuíno em seu rosto pela primeira vez em semanas. "O que o meu chefe está aprontando?" ela perguntou, a voz ainda fraca. "Uma operação de guerra, mãe. Operação Brigadeiro.
ele respondeu, tentando injetar um otimismo que não sentia. Ele investiu o resto do dinheiro em caixinhas de acrílico transparentes, arrumando 4 brigadeiros em cada uma. Pareciam pequenas joias. A apresentação era tudo, ele sabia. No dia seguinte, o sol de Fortaleza estava impiedoso. O asfalto irradiava um calor que subia pelas solas de seus tênis. Ele escolheu um sinal perto de casa, com um isopor cheio de seus tesouros de chocolate. O coração batia forte contra as costelas. Era uma mistura de vergonha, medo e uma pequena, teimosa centelha de esperança. Brigadeiro gourmet, feito na hora! Ajuda o estudante de gastronomia! Ele ensaiou em voz baixa. O sinal fechou. Carros de luxo, carros populares, motos. Um universo de pessoas trancadas em suas bolhas de ar-condicionado. Ele se aproximou do primeiro carro, um SUV preto com vidros escuros. Bateu levemente no vidro. Nenhuma reação. Tentou o próximo. Uma mulher ao volante falando ao celular. Ela o olhou com irritação e fez um gesto de não com a mão, sem nem mesmo ouvir o que ele tinha a dizer. Ele andava de um lado para o outro. Boa tarde, senhor! Gostaria de um brigadeiro para adoçar o dia? O homem levantou o vidro. Moça, olha que delícia! Acabei de fazer! Ela balançou a cabeça, os olhos fixos no semáforo, esperando a luz verde como se fosse a salvação. As horas se arrastavam. O sol queimava sua pele. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a poeira e a fumaça dos escapamentos. Ele se sentia invisível. Pior, sentia-se um incômodo, um obstáculo no caminho das pessoas. A esperança começou a derreter junto com o chocolate. Depois de quase 4 horas debaixo do sol, uma senhora num carro antigo baixou o vidro. Quanto é, meu filho? R$10, senhora. São 4 brigadeiros gourmet, ele disse, a voz rouca. Ela remexeu na bolsa e tirou uma nota de 5 e algumas moedas. Só tenho isso. Pode ser? Ele assentiu, o alívio de fazer uma venda misturado à humilhação. Entregou a caixinha e guardou o dinheiro, que mal pagava o custo daquela única unidade. E foi só. Uma única venda. Ele voltou para casa destruído, o corpo doendo, a alma em pedaços. A maior parte dos brigadeiros estava ali, intacta no isopor. No dia seguinte, ele tentou de novo. A teimosia era tudo o que lhe restava. Mas a história se repetiu. O mesmo sol, a mesma indiferença, os mesmos vidros se fechando. Vendeu mais uma única caixa, desta vez para um rapaz que pareceu comprá-la mais por pena do que por vontade. A tristeza deu lugar a um cansaço profundo, uma exaustão que ia além do físico. Ele não era um estudante de gastronomia tentando um extra. Era um homem desesperado tentando alimentar sua mãe doente, e o mundo não se importava. As pessoas não o viam. Viam um vendedor, um pedinte, mas um problema na paisagem urbana. Ele era um nada. Na volta para casa no segundo dia, com o isopor ainda pesado de fracasso, ele olhou para os seus brigadeiros. Estavam começando a perder o brilho. A vida útil deles estava acabando. O milagre não veio. A operação de guerra falhou miseravelmente. Ele se sentia um general derrotado, abandonado por suas tropas, num campo de batalha onde o inimigo era a indiferença. Caminhando de volta para casa sob a luz alaranjada do fim de tarde, Lucas olhou para o isopor, o cemitério de seus sonhos de chocolate. Aquele doce, que deveria ser a solução, agora era apenas um lembrete amargo de seu fracasso. Ao passar por um campinho de terra batida, ele viu um grupo de crianças, magras e suadas, quitando uma bola murcha. Mais à frente, deitado na grama rala sob uma mangueira, um homem em situação de rua olhava para o nada. Um impulso moveu Lucas. Ele abriu o isopor. "Ei, garotos!" ele chamou. As crianças pararam o jogo, desconfiadas. "Peguem, é para vocês!" Ele estendeu as caixinhas. Os olhos dos meninos se arregalaram. Um deles, o mais corajoso, se aproximou e pegou uma, abrindo-a com uma reverência hesitante. O sorriso que se espalhou por seu rosto sujo de poeira foi a primeira coisa genuína que Lucas via em dias. Logo, todos pegaram seus doces. Ele deixou o resto das caixas com um homem deitado que apenas murmurou um Deus lhe apague.
Já que não podia salvar sua mãe com aqueles doces, ao menos levaria 1 minuto de felicidade a estranhos. Era um consolo minúsculo, quase inexistente. Ele subiu as escadas do prédio, o corpo pesado de exaustão, a alma mais pesada ainda. Abriu a porta do apartamento e foi recebido pelo silêncio, um silêncio diferente, mais profundo e mais frio que o habitual. "Mãe!" ele chamou, largando o isopor vazio no chão. Nenhuma resposta. "Mãe, cheguei!" Um arrepio de pânico percorreu sua espinha. Ele andou apressado pela sala e entrou no quarto. E a viu. Dona Lúcia estava caída no chão frio, ao lado da cama, um emaranhado de membros frágeis. Seus olhos estavam abertos, mas vidrados, a respiração quase imperceptível. O grito de Lucas foi um som primitivo, um uivo de puro terror. Ele se ajoelhou, tocando o rosto dela. Estava gelado. Mãe, fala comigo, pelo amor de Deus!" O pânico deu lugar a uma adrenalina desesperada. Ele ligou para a emergência, a voz embargada, gritando o endereço. Enrolou-a no cobertor mais grosso que encontrou. Cada segundo de espera pela ambulância foi uma eternidade de tortura. Sua mente gritando que ele havia falhado, que sua incapacidade de comprar comida e remédios a tempo tinha levado a isso. No hospital, o cenário familiar era agora um pesadelo recorrente. Desta vez, a notícia do Dr. Mário veio sem rodeios, com a urgência de uma batalha perdida. "A imunidade dela está perigosamente baixa, Lucas. A quimioterapia é agressiva. Ela está com uma anemia severa, o corpo não está aguentando. Ela precisa ficar internada por tempo indeterminado. Precisamos estabilizá-la e monitorá-la 24 horas por dia." Internada por tempo indeterminado. As palavras significavam que ela não voltaria para casa. Ela não estaria mais no sofá, na cozinha, na sua cama. O último pilar de sua normalidade estava sendo removido. Ele a acompanhou até o quarto da internação, um cômodo compartilhado com outras 2 pacientes. O cheiro de doença era denso no ar. Ele ajeitou seu travesseiro, deu um beijo em sua testa fria e úmida. Ela parecia tão pequena, tão indefesa. "Eu te amo, mãe. Luta, tá bom? Luta por mim." Uma enfermeira tocou seu ombro. "Senhor, o horário de visitas acabou. O senhor precisa se retirar." Ele saiu do quarto e caminhou pelos corredores como um autômato. Ao chegar em casa, a porta aberta revelava um apartamento que não era mais um lar. Era uma casca vazia, um mausoléu de suas esperanças. O silêncio que o recebeu era ensurdecedor. Sozinho. Pela primeira vez em sua vida, ele estava completa e absolutamente sozinho. A escuridão caiu lá fora e dentro dele. Pensamentos horríveis, como abutres, começaram a circular em sua mente. E se ela não voltar? E se todo esse sofrimento for para nada? Qual o sentido de continuar? A vida havia perdido a cor, o som, o sabor. Era uma tela cinza e sem sentido. Ele precisava sair dali antes que as paredes o esmagassem. Ele caminhou sem rumo pelas ruas de Fortaleza, deixando que a brisa morna da noite secasse as lágrimas que ele nem percebia que caíam. Acabou em uma praça movimentada, a Praça do Ferreira. Sentou-se num banco de madeira, de frente para o chafariz iluminado. Precisava ver gente, ouvir risadas, ver casais de mãos dadas, qualquer coisa que o lembrasse que a vida, para alguns, continuava. Queria desesperadamente absorver um pouco da força que sua mãe sempre teve, aquela teimosia em continuar vivendo. Foi então que ela se aproximou. Uma jovem com uma cesta de vime e um sorriso tímido. "Boa noite. Desculpa incomodar. Gostaria de comprar um brigadeiro para ajudar uma futura empreendedora a realizar um sonho?" Lucas a encarou, a mente turva de dor. Um brigadeiro. O universo tinha um senso de humor cruel. A moça continuou, a voz cheia de uma esperança que ele havia perdido. "Meu nome é Sofia. Meu sonho é montar minha própria loja de doces. Comecei a vender hoje. Cada brigadeiro vendido é um passinho a mais." Naquele instante,
Algo edo e amargo se contorceu dentro de Lucas. Uma onda de raiva e autocomiseração o engoliu. Sonho? O sonho dela é uma loja. O dele era apenas que a sua mãe não morresse de dor e fome. O mundo não lhe dera nada. Ninguém parou para comprar seus doces. Ninguém se importou com seu desespero. Por que ele deveria se importar com o sonho dela? A vida dela é mais fácil. Ninguém me ajudou. O pensamento venenoso sibilou em sua mente. Por alguns segundos, ele se afogou nesse ressentimento. Mas então, ele olhou para o rosto dela. Viu a mesma ansiedade que sentira, a mesma vulnerabilidade, a mesma esperança frágil que ele carregava no isopor poucas horas antes. E percebeu que aquele pensamento amargo não era ele. Era a dor falando. Era o desespero tentando transformá-lo em algo que ele não era. Sua mãe não o havia criado para ser assim. Ele respirou fundo, empurrando a escuridão para um canto mais fundo de sua alma. Um sorriso fraco, mas genuíno, tocou seus lábios. "Eu vou levar", disse ele, a voz um pouco rouca. O rosto de Sofia se iluminou. "Que bom! Quantos o senhor vai querer?" Lucas enfiou a mão no bolso. Sentiu a única nota que restava ali. A nota de R$ 50 que ele guardava para uma emergência. Aquela era a emergência, não a dele, a dela. Ele tirou a cédula amassada e a estendeu. "Eu vou querer todos." Sofia arregalou os olhos, incrédula. "Todos? Mas são quase todos. Eu tenho uns 30 aqui." "Eu sei. Pode ficar com um troco. Considere um investimento no seu sonho." Um sorriso gigantesco, radiante, explodiu no rosto de Sofia. E então ele viu os olhos dela se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma felicidade tão pura, tão avassaladora que o atingiu em cheio. Ela não conseguia falar, apenas assentia, agradecendo com a alma. Naquele momento, ao dar tudo o que não tinha, Lucas, o rapaz que se sentia o mais miserável e impotente do mundo, tinha se tornado o milagre de alguém. E naquela troca, uma minúscula, quase imperceptível semente de luz foi plantada no meio de sua escuridão. Aquele ato de bondade na praça não encheu a geladeira de Lucas nem pagou suas contas, mas fez algo mais importante. Abriu uma fresta de luz em sua alma. Ele não estava mais completamente sozinho em sua miséria. Ele havia se conectado, ainda que brevemente, a outra pessoa. E essa conexão, por menor que fosse, deu-lhe a força para enfrentar o dia seguinte. A vida de Lucas se assentou em uma nova e austera rotina. As manhãs eram dedicadas a uma busca incessante por qualquer tipo de trabalho que pudesse ser feito de casa. Ele passava horas em frente à tela do computador antigo, enviando currículos para vagas de digitador, assistente virtual, qualquer coisa. As tardes eram sagradas, passadas no hospital. Ele se sentava ao lado do leito de Dona Lúcia lendo para ela ou simplesmente segurando sua mão enquanto o coquetel de quimioterapia gotejava em suas veias. Ele falava sobre o tempo lá fora, sobre notícias triviais, criando uma bolha de normalidade em meio aos bips das máquinas e ao cheiro de éter. Às noites, ele as passava na praça. Era seu ritual para descomprimir, para respirar um ar que não fosse reciclado pelo sofrimento. Ele se sentava no mesmo banco, observando o fluxo da vida e quase sempre via Sofia. Com sua cesta de vime, ela se movia com uma determinação incansável, oferecendo seus doces com um sorriso que parecia nunca se apagar. Ele nunca tinha dinheiro para comprar, e o orgulho o impedia de se aproximar. Mas ela o notou. Um dia, depois de uma venda bem-sucedida, ela caminhou até o banco dele. "Boa noite, meu investidor", ela disse, a voz cheia de um calor amigável. "Boa noite, futura dona de império." Ela estendeu um brigadeiro. "Este é por conta da casa, uma pequena participação nos lucros." Ele hesitou. "Sofia, não precisa." "Precisa sim. Você não sabe o que aquele dia significou para mim. Eu estava prestes a desistir de tudo. Aceite, por favor." Ele aceitou. Aquele brigadeiro tinha o gosto mais doce que ele já provara. Tinha o gosto de ser visto, de ser lembrado, de não ser invisível. Aquele pequeno ato se repetiu algumas vezes nas semanas que se seguiram. Eles trocavam poucas palavras, mas um laço de respeito e camaradagem silenciosa se formou entre eles. Dois sonhadores em caminhos diferentes, mas unidos por uma luta semelhante. O tempo, que antes parecia um inimigo,
tornou-se um aliado. Lentamente, milagrosamente, Dona Lúcia começou a responder melhor ao tratamento. A cor voltou ao seu rosto, um pouco de cada vez. Um dia, o médico anunciou que ela poderia continuar o tratamento em casa. Levar sua mãe para fora daquele hospital foi a maior vitória da vida de Lucas. O apartamento, antes uma tumba silenciosa, voltou a ser um lar. Pouco depois, Lucas conseguiu um emprego. Era um trabalho de digitação de notas fiscais, monótono e mal pago, mas era remoto. Era uma tábua de salvação. Ele podia trabalhar de madrugada e passar o dia cuidando de sua mãe, garantindo que ela tomasse os remédios, preparando suas refeições. Às vezes, nos dias bons, eles caminhavam lentamente até a praça. Dona Lúcia, com um lenço colorido na cabeça, andava de braços dados com o filho, maravilhada com a simples beleza das árvores e dos pássaros. Lucas procurava por Sofia, mas nunca mais a viu. Imaginou que talvez ela tivesse conseguido o que queria, ou talvez tivesse desistido. E assim, um ano se passou. Um ano de batalhas diárias, de pequenas vitórias e de um cansaço que se infiltrou nos ossos. O dia da consulta final chegou. Eles se sentaram em frente ao Dr. Mário. Os mesmos dois, no mesmo consultório, mas um universo de distância daquele primeiro diagnóstico. Lúcia, os exames estão limpos, disse o médico, um sorriso largo no rosto. A quimioterapia acabou. Você venceu. Agora é só fazer os exames de rotina para acompanhamento. A palavra venceu ecoou na sala. Lucas sentiu as lágrimas vindo, mas desta vez eram lágrimas de um alívio tão profundo, tão avassalador, que parecia lavar toda a dor do ano que passou. Ele abraçou sua mãe com força, sentindo o corpo dela, mais magro, mais forte, vibrando contra o seu. Estavam vivos. Estavam juntos. Era tudo o que importava. Mas a vitória na guerra contra a doença não significava o fim das batalhas. A situação financeira deles estava pior do que nunca. As dívidas haviam se acumulado como uma avalanche silenciosa. O corpo de Lucas era um mapa de seu sacrifício. Ele estava 15 quilos mais magro, a pele pálida esticada sobre os ossos do rosto, os olhos fundos, marcados por noites mal dormidas. Muitas vezes ele comera uma vez ao dia para garantir que os melhores alimentos fossem para sua mãe. E então o golpe final da burocracia. Uma carta oficial informou que a aposentadoria por invalidez de Dona Lúcia seria suspensa. Uma perícia a considerou apta para o trabalho. A ironia era cruel. Ela estava curada, mas frágil, marcada pelas cicatrizes da cirurgia e pelos efeitos da químio. Voltar a se curvar sobre uma máquina de costura por horas a fio era impensável. Eles leram a carta juntos, em silêncio. Lucas poderia ter se desesperado, poderia ter amaldiçoado a injustiça do mundo. Mas ele olhou para sua mãe. Ela estava ali, curada, respirando sem dificuldade, com uma luz de vida nos olhos que ele não via há muito tempo. E isso bastava. A alegria de tê-la de volta superava qualquer dificuldade financeira. Ele dobrou a carta e a colocou de lado. Não havia espaço para reclamação. Havia apenas gratidão. Não se preocupe, mãe, disse ele, a voz calma e cheia de uma nova determinação. Isso só significa que agora eu posso procurar um emprego de verdade para uma vida de verdade. Ele não era mais o garoto assustado que chorou naquele consultório. Era um homem forjado no fogo da adversidade, um sobrevivente, e ele faria o que fosse preciso para construir a vida que ambos mereciam. No dia seguinte, ele vestiu sua melhor camisa, a que não estava gasta nos cotovelos, e saiu para recomeçar. O shopping center era um universo barulhento e familiar que Lucas não visitava há mais de um ano. O ar-condicionado gelado, o cheiro de pipoca e perfume, o eco das conversas e da música ambiente, tudo era exatamente como ele se lembrava. Mas ele não era o mesmo. O rapaz que andava por aqueles corredores, sonhando com o futuro, havia sido substituído por um homem que sobrevivera a uma guerra e carregava as cicatrizes para provar. Ele foi até a loja de roupas onde trabalhava. Viu rostos novos, um novo gerente.
Perguntou por uma vaga e recebeu um não educado, mas definitivo. Ele agradeceu e saiu, sem sentir a pontada de decepção que esperava. Aquele lugar não era mais seu. Ele decidiu andar um pouco antes de ir embora, absorvendo a estranha sensação de estar de volta ao mundo. Foi então que ele viu. Do outro lado da praça de alimentação, havia uma loja que não existia antes. A fachada era de um rosa pastel elegante, com letras douradas que brilhavam sob a luz do shopping. Sofia's Doceria. O interior era um paraíso de bolos, tortas e doces finos, exibidos em vitrines impecáveis. E atrás do balcão, organizando uma bandeja de macarrons, estava ela, Sofia. O susto fez Lucas parar no meio do corredor. Ela não era mais a garota da cesta de Vimy. Usava um dolman de chefe impecavelmente branco, o cabelo preso em um coque elegante, e se movia com a confiança de quem pertencia àquele lugar. Era a dona de um império, como ele havia brincado. Naquele exato momento, ela ergueu o olhar e seus olhos se cruzaram através do vidro. O reconhecimento foi instantâneo. Um sorriso enorme, o mesmo sorriso radiante daquela noite na praça, iluminou seu rosto. Ela disse algo a uma funcionária e saiu da loja vindo em sua direção. "Meu investidor!" ela disse, a voz cheia de uma alegria genuína. "Eu não acredito! Eu sempre me perguntava por onde você andava." "Sofia?" Foi tudo que Lucas conseguiu dizer, ainda em choque. Isso tudo é seu?" "É sim, demorou, mas o sonho se tornou realidade," ela disse, os olhos brilhando de orgulho. "Parei de ir à praça há uns 8 meses, quando as coisas começaram a engrenar e eu precisei focar em montar a loja." "Mas e você? O que aconteceu? Você está bem?" Sua pergunta simples e direta quebrou a barreira de Lucas. "É uma longa história. Minha mãe ficou muito doente, mas agora ela está bem, está curada." Ele respirou fundo. "E eu estou procurando emprego." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Sofia o interrompeu, como se a solução mais óbvia do mundo tivesse se apresentado. "Então você achou. Começa amanhã. Eu estou precisando desesperadamente de um confeiteiro, alguém com talento de verdade para me ajudar na cozinha. Alguém de confiança. Quem melhor que o meu primeiro sócio?" Lucas a encarou atônito. A oferta era tão rápida, tão surreal, que ele pensou estar sonhando. Um emprego de verdade. Um emprego em sua área, em seu campo de paixão. Era mais do que ele ousara pedir em suas preces mais desesperadas. Eu não sei o que dizer," ele gaguejou. "Diga que aceita," ela disse, sorrindo. E ele aceitou. Aquele dia marcou o início de tudo. A vida de Lucas, antes cinza e monótona, explodiu em cores e sabores. Ele mergulhou no trabalho com uma dedicação feroz. Sua paixão pela gastronomia, que ele pensou estar morta e enterrada, renasceu com uma força avassaladora. Ele e Sofia eram uma dupla perfeita. Ela tinha o talento para os negócios e a visão. Ele, a técnica apurada e a criatividade na cozinha. Juntos, eles abriam e fechavam a loja, passando horas desenvolvendo novas receitas, rindo e sonhando. Dona Lúcia, agora mais forte, começou a visitar a loja. Ela se sentava em uma mesinha no canto, observando o filho trabalhar, o peito estufado de orgulho. Logo ela estava ajudando, arrumando fitas nas caixas de presente, conversando com os clientes, emprestando seu carisma de mãe ao lugar. Sofia a adorava e as duas desenvolveram um carinho profundo uma pela outra. Numa noite, enquanto limpavam a cozinha depois de um dia exaustivo, Sofia se virou para Lucas, o rosto sério. "Lucas, eu nunca te contei direito. Naquela noite na praça, 1 ano atrás, era minha última noite. Eu tinha me prometido a mim mesma que se não vendesse o suficiente para comprar os ingredientes para o dia seguinte, eu ia desistir. Vender brigadeiros era muito mais difícil do que eu imaginava. Eu estava sentada ali, antes de te encontrar, chorando e pronta para guardar tudo e nunca mais voltar. Então você apareceu. Você não só comprou meus doces, você comprou o meu sonho de volta para mim." Lucas sorriu, lembrando-se de seu próprio desespero naquela noite. "Fico feliz por ter ajudado Sofia." O tempo continuou sua passagem, mas agora era um aliado, construindo em vez de destruir. A parceria profissional floresceu em algo mais profundo. Um toque de mãos que durava um pouco mais, um olhar que se prolongava, até que um beijo roubado em meio ao cheiro de açúcar e baunilha selou o que ambos já sentiam. Eles se apaixonaram. Com o apoio e o incentivo de Sofia, Lucas voltou para a faculdade,
e concluiu seu curso. O negócio prosperou. A Sofias Doceria se tornou um nome conhecido e logo eles estavam abrindo a segunda, a terceira e a quarta filial. Lucas não era mais apenas o confeiteiro, era o gerente de operações, o parceiro de vida e de negócios de Sofia. Eles compraram uma casa com um jardim onde Dona Lúcia podia plantar suas flores. Era uma casa cheia de luz, de risadas e do cheiro constante de bolo assando. Sofia fez questão de que um dos melhores quartos fosse para Dona Lúcia. Ela é a base de tudo, Lucas, disse Sofia enquanto ajudavam Lúcia a se instalar. Ela cuidou de você e agora nós cuidamos dela. Para Sofia, Dona Lúcia era como uma segunda mãe, a figura materna que ela havia perdido cedo. E para Dona Lúcia, Sofia era a filha que ela nunca teve. Naquela noite, os três se sentaram na varanda da casa nova. Lucas, com o braço ao redor de Sofia, olhou para sua mãe que tricotava um cachecol, o rosto sereno sob a luz suave da lua. O sonho do cantinho da Lúcia não se realizou como ele planejara. Mas a realidade era infinitamente melhor. Ele não precisou construir um restaurante para dar paz à sua mãe. Ele encontrou amor, um propósito e uma família. E no fim das contas, a felicidade tinha o gosto doce e familiar de um brigadeiro.